E aí, olá, tudo bem com vocês? Olha, eu não sei olhar para a câmera, eu tô olhando para mim mesmo e ainda tem um reflexo do meu óculos, então vai demorar muito para eu poder me acostumar, né? Enfim, o ponto é o seguinte: eu já tinha anunciado no outro vídeo de coisas que eu queria fazer e agora eu vou oficialmente anunciar a primeira coisa que eu vou aprender nesse período ou terapêutico ou definitivo, que é aprender a desenhar sozinho. Mas como que eu vou aprender a fazer isso? Primeiro, desenhando do lado direito do cérebro, o livro que ensina a desbloquear sua mente para você aprender a desenhar. O outro aqui que eu vou cobrir porque tem um seio feminino, não pode. Esse aqui, Manual Prático de Desenho, é de Renato Silva, é um autor que fez esse manual prático há muitos anos, aí atualizaram. E por fim, Instituto Universal Brasileiro, curso de Desenho Artístico e Publicitário. Eu não tenho inicialmente a pretensão de ser um artista, de ter a, a sensibilidade e fazer, e fazer exposições. Eu só quero cultivar uma habilidade que eu sempre quis, mas sempre posterguei, sempre deixei para lá. E nesse período agora que eu tô focado na minha saúde mental e eu estou com tempo, eu vou focar em coisas que são parte da minha essência, coisas que são parte de mim, porque isso aqui sou eu. É um lado meu que eu não mostrava muito. E o que me inspirou? Eu acho que esse vídeo vai estar editado, né? Minhas habilidades de edições não são muito boas. Tem um youtuber chamado PewDiePie. Ele foi um youtuber, ele ainda é, né? Mas ele foi um youtuber que fez muito sucesso, era referência, sei lá, nos anos 2010. E ele fez um vídeo aprendendo a desenhar do nada, por 30 dias, por 100 dias, por um ano, e deu até alguma polêmica, porque ele já era rico e tudo mais, mas enfim, ele conseguiu. Ele pôs esforço no que ele estava fazendo e conseguiu aprender a desenhar, apesar de que ele desenha mais meninas, garotas de anime. E a minha relação com o desenho, entendo, eu estou falando desenho, não estou falando arte, porque não me considero artista. Desde criança desenhava caderno de desenho, desenhava em papel, desenhava nos livros de ciência das minhas tias, coitadas. Desenhava em qualquer superfície que desse para desenhar. Nas paredes também, eu lembro, as paredes do meu quarto, eu já tinha 16 anos. Meu avô detestou, mas eu desenhava do mesmo jeito. E só que para mim não era só desenhar. O desenho contava uma história. É como se eu quisesse pegar a imaginação que estava na minha cabeça e contar a história no papel. O desenho na época era no papel e continua sendo. Eu me lembro muito bem, eu tinha um caderno que eu desenhei bem básico mesmo. Eu desenhei uma fada jogando magia num elfo maligno e ele dizendo não. Eu lembro que eu também entendia alguns conceitos de animação, porque eu vi na televisão explicando, desenhando quadro a quadro, mas eu não praticava muito. E com o passar dos anos eu ia postergando porque eu me frustrava por não saber desenhar bem.
e não entender que certas habilidades requerem prática. Certas não, todas as habilidades requerem prática monótona, diariamente, mas eu não entendia. E é muito engraçado, eu desenhava coisas simbólicas, eu desenhava coisas... Pena que eu não tenho os cadernos para poder dizer. Alguma história, alguma coisa, algum sentimento, eu ia lá, desenhava. Eu consigo lembrar, sei lá, desenhava anjos, que era da igreja evangélica, eu gostava de desenhar os anjos com as asas dele assim. Não ficava assim bom, mas eu gostava, porque era o que eu estava sentindo. E eu sempre postergava, sempre, com 12 anos eu arrumei uma revistinha que ensinava a desenhar mangá masculino, desenhar homens. Aí eu perdi essa revistinha para um amigo meu que me surrupiou. Depois eu consegui um que era de meninas, mas aí na minha família evangélica, porque quando você está desenhando, quando você aprende a desenhar um corpo humano, eles mostram um corpo humano nu. E qual o escândalo, gente, um menino de 12 anos, adolescente, vendo mulheres nuas e desenhando elas. Não, eu acho que foi emprestado, não foi dado. Teve uma das épocas que eu mais desenhei foi quando teve o desenho de Digimon. Eu adorava, eu achava muito legal os seres todos feitos de qualquer coisa, pra mim era maravilhoso. E eu desenhava eles, desenhava. Mas com o tempo eu fui para... eu com 14 anos, vai ser muito difícil alguém que estudou comigo na época. Por algum motivo eu frequentava a sala de aula do meu irmão e eu vi uma vez os meninos, alguém desenhando os colegas, fazendo caricaturas deles, da turma inteira. Eu fiz a minha turma e todo mundo gostou. Depois, isso na 8ª série. Hoje é 9º ano, mas era 8ª série. Quando fui pro ensino médio, eu fiz a mesma coisa. Cada ano eu desenhava a turma inteira. Fazendo coisas, contando uma história. É uma coisa muito engraçada, porque quando eu penso em desenho, em fazer um desenho, eu penso em contar uma história naquele desenho. Por isso que muitas vezes eu já sonhei em fazer mangá, já tive ideias de fazer mangás e tudo mais. Só que é muito trabalhoso. Primeiro você tem que cultivar a habilidade e depois desenhar isso. E acompanhando artistas, né? Eu vejo o quanto eles sofrem. Aliás, sou até amigo de um artista. Ele faz vários desenhos. E aí, Alisson, e a vida do artista não é fácil. Eu falo da pessoa que realmente quer ser artista. Mas eu sempre senti isso em mim, sempre senti essa vontade de me expressar através do desenho e sempre fiquei enrolando. Não é agora. Aí eu tentava desenhar, me frustrava, não sei o que. As coisas levam tempo. Eu não aprendi a ler e escrever de um dia para o outro, né? Embora quem me alfabetizou foi minha mãe antes de eu entrar para a escola. Eu não aprendi a interpretar texto de um dia por outro. Todos nós, né? Todo mundo que tem escolaridade sabe que é prática, é tediosa, é sempre... Às vezes você faz um cálculo que você está achando que você está fazendo certo e no fim não era... E você emenda um cálculo no outro, não, matemática, física, era isso. Então, esse é a primeira coisa que eu quero fazer. Eu queria mostrar... Não, depois eu mostro. E assim, eu quero treinar diariamente, mas eu quero mostrar o progresso semanalmente, porque aí fica mais fácil. Porque diariamente, se eu ficar mostrando diariamente, vai ser um Deus nos acuda, porque tem mais coisa que eu quero fazer, né? Tem gameplay, tem umas outras coisas que eu até mencionei nos outros vídeos que eu quero fazer também, mas eu já quero dar início ao desenho, desenhando do lado direito do cérebro.
E desenhando um corpo humano, eu não posso mostrar. Tem um desenho de uma mulher nua na capa, mas é porque é corpo humano, gente, é um corpo humano. Só que aí vai que alguém se escandaliza com um corpo humano. E assim, uma coisa também que eu quero dizer, aliás, continuando a narrativa, né, que eu tava falando antes, já que eu não conseguia desenhar, passei a seguir artistas, a ser apreciador da arte e tudo mais, porque era o mais próximo que eu podia chegar. Tem um cara que faz concept art, ele fez para os filmes do Harry Potter e para outros, chamado Adam Brockbank. Esse cara, para mim, é o objetivo que eu gostaria de ter. Talvez eu coloque aqui a referência. Ele é muito, muito bom. Não que os outros não sejam, mas ele é tipo assim, eu queria ser ele. Ele e o Alessandro Taini, que é um italiano que faz concept art. Eles têm uma arte muito bonita, muito... Nossa, eu, né? Mas eu sei, sou eu, coisa de fã. É maravilhoso, assim. E eu sei que deve dar um trabalho do cão fazer as artes deles, não é de um dia por outro. Concept art muitas vezes não é do zero, às vezes ele pega uma foto, desenha por cima, faz todos esses truques assim para poder fazer o conceito. E a outra coisa que eu queria falar, que olha só, eu anunciando que quero aprender a desenhar numa era que existe inteligência artificial, arte por inteligência artificial. Então, no meu Instagram eu postava as artes que eu fazia, quase sempre a mesma coisa, quase sempre contando uma história, porque eu queria que eu descrevia uma cena, um prompt, e eu fazia, achava legal, mas eu nunca me considerei artista por isso, por fazer por inteligência artificial, porque eu acho que não, um artista é aquele que vai lá, pega o lápis, desenha, ou digitalmente desenha e coloca, sabe fazer as proporções. Então, assim, eu ainda não considero, ainda que a inteligência artificial esteja muito, muito avançada hoje em dia, né? Porque tem sido usada na publicidade de uma forma tão descarada, mas ainda assim eu vejo valor na criação do ser humano, na capacidade do ser humano imaginar. A arte, seja ela... Eu falo assim, a arte desenhada, né? A arte desenhada conta uma história da humanidade. Tanto é que a gente sabe coisas do passado por pinturas rupestres. A gente sabe como eram algumas coisas da Idade Média, porque tinha os desenhos da Idade Média. Ou da Renascença, que é maravilhosa. Para mim é um dos melhores movimentos artísticos, é a Renascença. Então, o ser humano, ele sempre quis representar o mundo à volta dele, né? E também representar o que ele estava sentindo, né? Porque a arte, por muito tempo, foi representar o mundo à sua volta. Aí veio a fotografia, que aí você pode representar o mundo. E aí a arte virou aquela questão de abstrato para você representar o que você está sentindo. E muitas vezes o que eu tô sentindo, sei lá, às vezes quando eu tô trazendo minhas compras no supermercado e tá muito pesado, eu me imagino lá em cima, com 13 anos, numa vassoura voando, levando minhas compras. E por que não traduzir isso? Por que não colocar isso pra fora? E por que não contar uma história através do desenho, entendeu? Ainda que eu falo, eu não me considero artista agora, mesmo quando eu estiver desenhando, eu não vou me considerar assim artista, porque a arte, na minha opinião, requer mais sensibilidade. Existem pessoas que trabalham com arte faz anos, décadas, e não é porque
cara aleatório da internet resolveu desenhar porque sim, que ele vai ser artista também, né? Vamos... Até porque, outra coisa também, a arte é para todo mundo pode fazer uma arte, seja ela qual for. Agora, se ele vai ser um bom artista, é outra coisa. Eu só espero conseguir desenhar bem, é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é desenhar e mostrar para o mundo, né, o que eu desenhei, a história que eu tô contando através daquele desenho, e desenhar as pessoas que eu conheço. Às vezes eu imagino as pessoas que eu conheço sendo personagens e fica aquele sentimento, aquela empolgação. Mas eu também preciso entender que leva tempo e vai ser tedioso. Eu tenho que ficar todo dia desenhando, aprendendo, lendo, fazendo círculo e desenhando até sair. Isso eu vou fazer até sair. Eu não, como o PewDiePie, eu não quero um ano, eu quero pelo menos uns 6 meses. Mas aí eu também não vou parar de desenhar, vou desenhar o resto da minha vida. Que agora, essa segunda metade da vida, né, que eu tô 37, né, 35 foi a primeira metade. Agora a segunda metade vai ter que ser de outro jeito. A primeira não deu muito certo, não. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Tô com a campanha de conseguir 500 inscritos para ser monetizável. Por favor, dá o like, compartilha. E também uma coisa que eu deixo no meu canal é meu Pix. Por quê? Você tá pedindo dinheiro, Ezequiel? Estou. Para ter uma câmera boa para poder fazer vídeo para vocês. Eu tô usando a minha webcam e às vezes eu uso o meu celular, mas o meu celular, a memória fica meio ruinzinha. Então, dá essa moral aí, como um bom mineiro diria, dá essa moral aí. E muito obrigado pelo seu tempo e por ter me assistido esse tempo todo. Até mais.